Bom dia, boa tarde. Boa tarde, essa é mais uma live da Escola de Governo, Escola Live. Hoje vamos falar de um tema muito interessante, necessário. A convidada já chamou aqui. Nossa convidada de hoje é a Letícia Moreira, psicóloga. Oi, Letícia. Oi, Cláudia, boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Tudo, vamos ajustar aqui nossa câmera, só um pouquinho. Então, eu estava falando aqui para o pessoal que já entrou. Hoje nós vamos falar de um tema, além de importante, interessante, necessário nessas épocas, né, que estamos vivendo. Verdade, Nós Cláudia. vamos falar sobre inteligência emocional, como estratégia para superar as adversidades. Isso. Então, Letícia, eu já vou fazer a sua apresentação, porque temos muito a falar, né? Você tem muito a contribuir com a gente aqui hoje, então não vamos perder tempo. Isso. Tudo bem aí? Tá, só questão de ajustar a câmera aqui. Aí, pronto. Oi, para quem está entrando. Oi, Carlos. Carlos é meu irmão. Ah, que gracinha. Minha filha. A família é assim, né? A família participa junto. Prestigia, né, Cláudia? Prestigia sempre. Então, Letícia Moreira, ela é mestre e doutora em desenvolvimento humano e saúde, é psicóloga do Corpo de Bombeiros Militar, professora do programa de pós-graduação da Academia da PM e também da Escola de Governo, né? Para nossa honra. Membro do Instituto Brasileiro de Segurança Pública, parecerista de 3 revistas científicas, Meu Deus. terapeuta de casais e famílias, especialista em docência do ensino superior. Letícia, gratidão por ter aceito o nosso convite para falar desse tema hoje, como eu disse, tão necessário nessas épocas, né, na situação que a gente está vivendo, onde gerir as emoções é um grande desafio. Sempre foi na nossa vida, né? Nós, desde criança, nós temos dificuldade em lidar com as emoções, até porque nós aprendemos muito que expressar emoções, por exemplo, como raiva, medo, é sinal de fraqueza ou é errado, né? Então, por vários motivos, nós reprimimos nossas emoções. Na verdade, E pode continuar. Pode continuar, Cláudia, é isso mesmo, tá falando certo. isso, então, e gerir as emoções é um grande desafio, é algo, eu falo que é uma das nossas grandes missões aqui, né? Nascemos para isso, para compreender desse universo interno nosso, as nossas emoções. Eu tenho um professor que ele fala que a qualidade da nossa vida é exatamente a qualidade das nossas emoções. E eu concordo com ele. Né? Então, assim, com muito prazer, com muita honra que nós recebemos você, Letícia, para falar sobre esse tema. Então, a gente poderia, além de você fazer a introdução aí, já começar a abordar, então, esse aspecto do desenvolvimento humano, né, Letícia? Fazer um preâmbulo aí para as pessoas entrarem, né, nesse assunto. Isso mesmo. Eu também quero agradecer a oportunidade, né, o convite. E eu acho que a escola de governo acrescenta muito aos servidores, proporcionando nesse momento tão ímpar que nós estamos vivendo, essa possibilidade de discutir, abordar temas muito importantes para o trabalho e também para a vida, pelo nosso novo normal, né? Como dizem as pessoas, pelo método online. Então, acho que foi uma iniciativa bastante louvável e eu também agradeço. Isso, É a enquanto... nossa missão, né? Nossa missão junto aos servidores públicos e estamos nos reinventando cada vez mais rápido e da melhor forma para atender a necessidade de todos, né? De capacitação, desenvolvimento humano também.
Isso, e a gente vai, enquanto o pessoal vai entrando aí, a gente sabe que às vezes tem, né, algumas dificuldades técnicas, que eu também tive aqui com a questão da posição, do posicionamento. A gente vai falando um pouquinho sobre o desenvolvimento. O desenvolvimento humano, ele é uma área, a priori, da psicologia, e depois também foi sendo abordada pela administração, que visa, o próprio nome diz, desenvolver o ser humano. E aí, há tempos, a gente via que ele era estudado mais no aspecto das crianças e adolescentes. Chegou na vida adulta, parou. E não é bem assim. O adulto desenvolve muito também. A gente tem novos estudos a respeito do desenvolvimento adulto. E então, quando começa o ser humano a desenvolver e quando para? Ele começa exatamente na sua concepção, lá no ventre da mãe, bem no início mesmo de tudo, e ele só vai parar quando ele morrer. Então, essa ideia, essa falsa ideia de que, eu cheguei numa certa idade, eu não aprendo mais. Não, eu já estou um pouco cansado, isso aí são para os mais novos. Às vezes a gente escuta muito isso no serviço público, né? Muito. Não vou fazer curso mais não, eu já tô pensando na aposentadoria, eu não vou aprender mais nada, eu já aprendi tudo que eu precisava. E isso é um mito, a gente precisa desconstruir essa crença, porque todas as pessoas, elas têm potencial para desenvolver até elas morrerem. Então você quer dizer que nós podemos aprender coisas novas? Sim. Independente da idade? Sim. Basta o quê? Primeiro, o desejo e segundo, buscar as ferramentas adequadas. Então, se eu tenho muito desejo, por exemplo, de aprender inglês, mas eu já estou um pouco mais de idade, eu não tenho muita. Então, busque as ferramentas corretas. Se eu não tenho muita habilidade para a sala de aula, então eu vou buscar um professor particular, ou então eu vou buscar uma plataforma online. Então, eu vou buscar as ferramentas que se adequem à minha realidade. Mas o propulsor disso tudo é o desejo. Então, o desenvolvimento ele é complexo e dinâmico. Ele não vai parar e ele tem uma complexidade que é própria do ser humano, que envolve aspectos físicos, emocionais, a saúde espiritual, as relações, envolve o ser humano como um todo. Então, quando a gente conceitua essa questão da complexidade do desenvolvimento, é porque nós estamos abarcando tudo. Uma criança, para ela se desenvolver bem, ela precisa de ter uma boa alimentação, ela precisa de ter atividade, ela também precisa ser estimulada na sua inteligência, ela precisa ter as suas emoções sendo validadas a todo tempo, ela precisa brincar, ela precisa correr, mas ela também precisa estudar. Então, é uma complexidade que abarca toda a criança. Aí sim eu estou proporcionando um desenvolvimento. Essa é a complexidade. E a dinamicidade é porque ele não para, né? Nós mesmos aqui estamos nos desenvolvendo a partir do momento que nós fomos demandados para uma nova realidade. Então, nós gostamos daquela atividade em sala de aula, gostamos dos cursos, porque a gente também se relaciona, a gente tem uma interação mais dinâmica, mais interessante. Mas, nesse momento, não é possível. O que fazemos? Desenvolvemos uma nova forma de ter as nossas aulas, de não perder o foco no conhecimento. Então, tá aí essa dinamicidade, que ela não vai parar. Bom, então, eu a todo momento estou em desenvolvimento, eu posso desenvolver novas habilidades, novas competências, novos aprendizados a qualquer momento da vida, dependendo basicamente do meu desejo e das ferramentas adequadas para isso. Dito isso, né, nessa primeira oportunidade aí de falar sobre o desenvolvimento humano, a gente passa então para a parte da inteligência emocional. O que seria essa inteligência emocional? Quer dizer que existem inteligências diferentes, existem formas diferentes de avaliar uma inteligência? Sim, é isso mesmo. Existem formas diferentes de avaliar a inteligência. Porque há muito tempo a gente pensava assim, a criança que tira uma nota boa na escola, ela é inteligente. Ponto. Se ela sabe bem a tabuada, ela é inteligente. Ponto. Mas aí vieram alguns estudos, começou lá na década de 80, com um professor lá da Universidade de Harvard, que ele fala das inteligências múltiplas. E isso foi, assim, um boom na comunidade científica, porque eu não tenho só uma inteligência, ou só uma forma de avaliar a inteligência. Eu tenho diversas inteligências. E dentre elas,
ele não falava esse nome ainda, inteligência emocional, mas ele fala inteligência intrapessoal e interpessoal. Esses nomes são muito comuns na nossa área de gestão, né? Intra, dentro de mim e comigo mesmo. Então, a minha inteligência de lidar comigo mesmo, de lidar com as minhas emoções, de lidar com os meus sentimentos, de lidar com a minha própria inteligência cognitiva, cognitivamente falando, da minha memória, enfim, dos meus processos. E inter, entre eu e outra pessoa. Então, essa capacidade que eu tenho, essa habilidade que eu posso desenvolver de me relacionar bem, de ter empatia pelo outro, de me colocar no lugar dele, de saber entender de onde ele está falando aquilo, né? De mediar os conflitos também nas relações. Então, ele começou a falar disso lá em 80. Mais ou menos na década de 90, vieram mais dois estudiosos e falaram e complementaram isso. E aí começaram, então, a utilizar o termo inteligência emocional para basicamente dizer o quê? É a capacidade que o ser humano tem de exprimir as suas emoções e assimilá-los com seus pensamentos, fazendo uma junção aí entre, então, a inteligência cognitiva e a inteligência emocional, de forma a organizar as suas próprias emoções e também de lidar com as dos outros. Então, veja bem, a inteligência emocional não é só a capacidade de lidar com as minhas emoções, é com as minhas e com as dos outros. Por quê? O ser humano é basicamente um ser de relações. Ele não vive sozinho e ele também não aprende sobre as suas emoções sozinho. Na verdade, a gente vai validando isso na criança e à medida em que ela vai crescendo, o meio onde ela está vai construindo isso nela. Esse é até o processo que a gente chama de bidirecional. Eu vou desenvolvendo enquanto eu proporciono desenvolvimento para o meu meio e o meu meio também me desenvolve. Começa ali no seio familiar, depois vai expandindo para a escola, para as relações de trabalho, para os grupos sociais que a gente vai passando, e isso vai, então, ganhando formas ilimitadas. Então, Eu acredito muito que a vida acontece por meio das relações. Vida, né? A vida, ela se faz, ela se apresenta por meio de relações. Conosco mesmo, com as pessoas, com o mundo à nossa volta, nossa casa, nosso carro, tudo eu estou me relacionando, né? E importante como esse externo, ele apresenta para a gente o nosso mundo interno, né? Como que, por exemplo, às vezes algo ou alguém que me irrita tanto, né, incomoda tanto, eu costumo falar, incomodou, leva que é seu. O quanto isso está trazendo de um conteúdo interno, né, que são as emoções, né, são conteúdos que existem e que muitas vezes, a maioria das vezes inconscientes, né, a gente meio que tenta esconder, e aí vem o mundo interno, as relações para nos mostrar a todo momento, né? isso. Então, vamos aproveitar esse gancho aí e vamos definir, vamos diferenciar emoções de sentimentos. Você sabe mais ou menos por que é diferente? Tem diferença, na verdade? A primeira pergunta é essa. Tem diferença entre emoção e sentimento? Tem. Tem. As emoções são principalmente... as emoções, elas são aquilo que é externalizado em nós. Então, são respostas primárias àquilo que nos é causado de fora. Se a gente for buscar aqui no próprio conceito, no próprio conceito de emoção, ele vai dizer isso, que é aquilo que foi envolvido lá fora que traz aqui para mim, aqui para dentro. Então, são reações, principalmente, que me acessam por meio dos sentidos. E aí eu vou fazer uma brincadeira bem interessante. Eu vou mostrar umas figurinhas e vamos ver aí, até o pessoal que está interagindo aí com a gente pode dar seus palpites para me falar que emoção ele enxerga nos nossos cartões. Pode ser? Pode ser. Então, gente, vamos interagir aqui. Muita gente aqui, muita gente falando oi, dando boas-vindas, todo mundo feliz com a nossa live. Então, vamos lá. Vamos para a nossa primeira emoção. Olha só.
Vamos lá. Vou ficar bem pertinho da câmera. E aí, gente? Que será que esse cartãozinho tá exprimindo? Que emoção que ele tá demonstrando para nós? Vamos lá. O que vocês acreditam que seja essa emoção que essa menininha está demonstrando? A Kátia está falando raiva. A Desirê, raiva. Eu também acredito que seja raiva. Olha aí, o pessoal tá A bem. Isabela, raiva. Isso A mesmo. Janete, o Weber. Tá todo mundo ligado. Isso. Então é isso mesmo. Ira. Ira, raiva, tá exprimindo Falou isso. Por quê? isso. Porque a emoção ela é uma resposta do corpo diante de um estímulo externo. E essas reações no nosso estado, elas são controladas por uma parte lá do nosso cérebro, que é o sistema límbico. Então, ela fica lá, o nosso sistema límbico é a parte frontal, e as emoções ficam lá no nosso centro do nosso cérebro, na região chamada amígdala, que fica bem no interior mesmo. E essa parte, ela é uma região do nosso cérebro que é responsável por mudanças rápidas, a partir de uma ameaça, ou de um estímulo positivo ou negativo. Então, a raiva é uma emoção primária, que ela é ativada a partir de algum estímulo que acontece no nosso meio. Vamos mais uma aqui. Vamos pegar mais uma figurinha. Essa aqui. O que será que ela está mostrando? O que será que é isso? Ninguém está arriscando. Posso falar meu palpite? Nojo, também acredito que seja nojo, Ludmila. Weber, nojo. Amara, Regina, nojo. Isso. A Rita de Cássia, nojo. Isso mesmo. É a nossa segunda Weber emoção. Falou que é asco. Isso, nojo. Que é também primária. Por quê? Quando, a gente pode até ver, às vezes, criancinhas muito pequenas, quando começa com a introdução alimentar, você coloca uma comidinha na boca dela e ela gosta. Ela já tem essa emoção primária que que é ativada por meio dos sentidos, né? Que a gente falou. Então, por meio da gustação, a pessoa sente um nojo, uma repulsa que às vezes é inata. Muitas vezes, até os pediatras falam, né? Você precisa insistir umas 5, 6 vezes com o mesmo alimento para a criança gostar. Mas às vezes você fez tudo isso e ela continua não gostando. Ela faz uma rejeição inicial e imediata. Então, por isso que ele é uma emoção primária. Vamos para a próxima. Essa é bem familiar, né? Vamos ver se o pessoal... A Larissa está falando que para quem tem filho e assistiu divertidamente umas 15 vezes, fica fácil de decifrar essas emoções. Realmente. Então, isso mesmo. O pessoal está falando aí, tristeza. Isso, muita gente falando tristeza. Também faz parte das emoções primárias. Agora vamos para outra. Essa não tem como errar, né? Essa não tem como errar. Exatamente com o tamanho desse sorriso. É exatamente o contrário da tristeza, né? A alegria. A alegria também é uma emoção que faz parte das emoções primárias. Às vezes, o pessoal está falando alegria, é isso mesmo. Demora um pouquinho. Kátia, mas está todo mundo super antenado aqui com a gente. Alegria. Muito bom. A própria...